Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por compartilhar com vocês hoje uma mensagem profunda que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu fico tão feliz quando vejo os comentários de vocês aqui embaixo e também de pessoas que encontram comigo e dizem assim: pastor, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu te acompanho todo dia, de manhã à noite, porque quando você começa dizendo, né, olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ali, pastor, eu já sinto uma paz, porque eu sei que é Deus que vai falar comigo. E eu ouvi uma pessoa comentando sobre isso, eu fiquei tão feliz, irmãos, porque aqui realmente tem sido um refúgio para muitos de nós. Você que muitas vezes tem passado por problemas, por crises de ansiedade, crise no casamento, crise por todos os lados, né, até mesmo no nosso país. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, ouvir as pessoas certas. E não existe uma pessoa melhor para você ouvir do que a pessoa do Espírito Santo. Eu falo isso porque o Espírito Santo, ele não é só um poder, ele não é só uma força sobrenatural, ele é uma pessoa, irmãos, a pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, ele tem desejos, ele tem vontades, o Espírito Santo se entristece, a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. E tudo isso não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Deus na sua palavra. Então, nós muitas vezes já temos o Espírito Santo dentro de nós e nós precisamos agora ouvir as coisas certas, olhar para as coisas certas, falarmos as coisas certas, para que o Espírito Santo ele possa trabalhar no nosso coração, moldar a nossa vida para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? A Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Só que no versículo seguinte diz, a fim de que todos nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Então, irmãos, o propósito do Espírito Santo dentro de nós, além de nos consolar, nos encorajar, é também nos moldar. Porque a gente veio do mundo e no mundo a gente não tinha os valores cristãos, os valores de Deus. E a gente vivia segundo a nossa própria maneira, cada um trilhando o seu próprio caminho. Mas todos nós estávamos caminhando para o inferno, para a condenação eterna. Até que de repente no nosso caminho surge uma cruz, que é o sacrifício de Jesus por nós. A gente ouve essa mensagem, a gente abre o coração, nos arrependemos de nossos pecados e então o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Só que aí, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e através de nós. Amém? Eu falo isso também porque tem muitas pessoas dentro da igreja e ainda tem uma visão carnal sobre as coisas. São pessoas que elas não deixam, né, o Espírito Santo trabalhar e elas continuam presas da mesma maneira como eram do mundo, presas a vícios, a pecados, e aí o diabo entra com tudo, irmãos. O diabo, ele se aproveita das nossas fraquezas e ele se alimenta de pecado, entendeu? Ele precisa que você caia em tentações, ele precisa que você se afaste de Deus para que ele comece a destruição que ele quer fazer. Então hoje eu vou trazer aqui um entendimento que você nunca mais vai se esquecer. Você vai entender claramente por que existe tanta batalha na sua vida, tanta luta, tanta opressão, sabe? É uma guerra que não acaba nunca e você vai entender hoje como vencer essa guerra em nome de Jesus. Amém? Antes de tudo, eu só peço que você se inscreva no meu canal, é muito rapidinho. Clique nesse botão inscrever-se, dá uma olhada aí, vê se já está apertado esse botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho e aí você precisa clicar no sininho e selecionar a opção todas, porque assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar a caminhar com Deus, a entender a Bíblia de um jeito simples, então venha junto comigo. Glória a Deus. Irmãos, então, como eu estava falando para vocês, vocês já pararam para pensar por que o diabo odeia tanto o ser humano? Por que o diabo tenta destruir tanto a vida das pessoas? Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria aqui de um menino que matou toda a família. Irmãos, ele foi tão frio que ele matou a família inteira. E ele pegou e foi para a academia, como se nada tivesse acontecendo. Depois ele voltou, ainda ficou um bom tempo ali com os corpos. Irmão, é tanta notícia que a gente vê, que a gente fala assim, meu Deus, não tem cabimento. Naquele momento que eu vi essa matéria, eu pensei, isso é obra de Satanás, irmãos. Isso aí é uma pessoa... É lógico, o ser humano ele pode ter maldade, pode ter raiva, ódio, mas o diabo intensifica. Ele pega pessoas que estão fracas na mente, pessoas que não perdoam, pessoas que têm rancor, pessoas que têm feridas emocionais graves, foram abusadas, traídas, pessoas foram maltratadas na infância principalmente, né, irmãos?
Se existe um terreno onde a gente pisa todo dia, irmãos, é na nossa infância. Presta atenção nisso. Eu até escrevi um livro chamado Quebrando Ciclos. Guarda esse nome, Quebrando Ciclos. Esse livro está no Brasil inteiro, foi best-seller. Ele está em todas as livrarias, as principais livrarias do Brasil. E você pode também adquirir na minha loja virtual, www.presentecristão.com.br. Lá também tem outros livros meus. E eu decidi escrever esse livro, eu senti no meu coração de tanto ver as pessoas repetindo ciclos de destruição na sua família, na sua vida, sabe? Pessoas que tiveram os pais problemáticos, elas continuam no mesmo caminho, sabe? A mãe que muitas vezes não valorizou o esposo, a filha de repente casa e maltrata o marido, sabe? O pai que não controlava o dinheiro, perdeu tudo que tinha, nunca prosperou de verdade, os filhos agora estão todos endividados. Irmãos, esse livro vai mudar a sua vida, eu não tenho dúvida. Eu já ouvi tantos testemunhos, então eu creio que você também vai ser edificado, tá bom? Só lembrando, Quebrando Ciclos é o livro que eu escrevi. Irmãos, então, voltando a falar sobre esse assunto. Por que o diabo odeia tanto o ser humano? Talvez você nunca ouviu o ensinamento que eu vou te trazer aqui agora de um jeito mais simples possível, porque depois nós já vamos orar, tá bom? Deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, antes do ser humano ser criado, existia no céu anjos que adoravam a Deus, certo? Aliás, só haviam anjos no mundo, não havia outro tipo de espécie. E esses anjos, entre eles, Deus escolheu um para ser o querubim acima de todos, o querubim guardião, o querubim que andava sobre pedras cintilantes. E lá em Ezequiel 28, olha o que está escrito, Ezequiel 28, versículo 14. Olha o que Deus disse: eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, irmãos, aqui começa a tragédia. Aquele anjo, ele começou a se ensoberbecer. Ele começou a pensar o seguinte: por que só Deus tem que ser adorado? Irmãos, sendo que quando a Bíblia diz que Deus ele deseja adoração e que ele não divide a glória com ninguém, que Deus deseja ser adorado, sabe por que é? Porque quando nós adoramos algo ou alguém, nós nos tornamos semelhantes a essa pessoa. A Bíblia diz no Salmo 115 que quando nós criamos um ídolo, quando nós adoramos um ídolo, nós nos tornamos semelhantes a eles. O problema é que as pessoas adoram qualquer coisa menos Deus. E aí sabe o que acontece? Elas ficam cegas espiritualmente, porque os deuses que elas adoram, eles são cegos, surdos, mudos. Esses deuses não podem fazer nada. E as pessoas adoram uma imagem de escultura, ou então adoram uma pessoa, então a pessoa fica cega espiritualmente e elas se afastam completamente do Criador, que é o nosso Deus. Amém? É por isso que quando eu vejo pessoas idolatrando no nosso meio cristão, idolatrando cantores, pastores, isso me entristece muito, irmãos. Nós estamos muito longe do que deveria ser. E aí, Deus fala: olha, adorem a mim, somente a mim. Não porque Deus ele é narcisista, ele gosta da atenção para ele, não. Mas é porque Deus quer o nosso bem, Ele quer que a gente seja semelhante a Ele. E naquela época, e assim acontece até hoje, os anjos ficam adorando o tempo todo, sabe? Só que este anjo específico, que era o mais privilegiado, ele começou a se ensoberbecer, sabe? E aí eu quero ler para você o que ele pensou no seu coração enquanto ele estava lá na presença de Deus. Olha o que está escrito, Isaías 14, o versículo 14, olha o que diz: o seu orgulho foi enterrado com você, o som da harpa em seu palácio cessou, agora larvas são o seu lençol e vermes a sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui, irmãos, aqui subiu no coração dele a soberba. Esse anjo foi criado para adorar a Deus e ele já estava reinando, ele já tinha tudo o que ele precisava, mas subiu no seu coração o orgulho. E então ele decidiu o seguinte: olha, eu vou subir aos mais altos céus, eu vou construir o meu trono acima das estrelas de Deus. E ele completa dizendo: e aí então eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que era impossível ser maior do que Deus.
mas então ele quis ser igual a Deus. E o que aconteceu? Deus viu a rebeldia no seu coração. E ele não somente foi rebelde, mas ele ainda controlou, manipulou 1/3 da parte dos anjos. E sabe o que aconteceu? Deus expulsou todos eles. E eles caíram e eles ficaram conhecidos hoje, como anjos caídos. E eles foram condenados para sempre, porque não encontrou neles o arrependimento. Deus viu que a maldade deles era muito grande. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, porque o orgulho, ele vem antes da queda. Uma pessoa que é orgulhosa, Deus resiste a essa pessoa. E aí sabe o que acontece? Deus retira dessa pessoa a graça, a proteção. E aí o que vem em seguida é a queda. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí o que acontece? Ele foi expulso do céu e um tempo depois, Deus fez uma criação chamada humano, ser humano. Irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, o próprio Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Olha que interessante. Deus fez uma criação de barro, Deus fez do barro, formou do barro. Inclusive os cientistas já chegaram à conclusão de que a Bíblia estava certa, sempre esteve, irmãos? De que tudo que tem no nosso corpo veio da terra, sais minerais, tudo, irmãos. E aí, Deus fez um homem do barro e ele fez o quê? Semelhante a ele. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que o que as pessoas não entendem é que não é no sentido físico, sabe? Deus não tem 2 braços, 2 olhos, 2 pernas. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. E muitas vezes na Bíblia ele se refere a uma luz, a um poder, porque nós não conseguimos entender Deus como ser humano, apesar de que Jesus veio em carne, mas Jesus habitou num corpo semelhante ao dos homens, entendeu? Então, o que acontece? Deus, ele nos fez semelhante a ele. E a Bíblia diz no Salmo de número 8 que Deus nos fez um pouco abaixo dos anjos, mas nos coroou com glória e com honra. Ou seja, o corpo de Adão e Eva, que foi o primeiro casal, os 2 primeiros habitantes da terra, Deus encheu eles de glória, de honra. Então eles tinham um corpo completamente diferente. Apesar de ser um corpo físico, era um corpo glorificado, que eu acredito que Adão e Eva podiam passear sem as barreiras da física. Eles andavam de um lado para o outro, eram teletransportados, porque a Bíblia diz que Deus colocou Adão para cuidar do jardim do Éden. Então, imagine você cuidar de um jardim inteiro sozinho. Isso é impossível. Nós só conseguimos andar num pequeno círculo, muito curto, mas Deus fez com que ele governasse sobre todas as aves, todos os animais terrestres e animais marítimos, enfim. Eu creio que Adão, ele podia teletransportar, era uma coisa maravilhosa que nós não conseguimos imaginar, porém esse corpo será restaurado na eternidade, amém? Lá na eternidade, dá pra gente gravar um vídeo só sobre isso, vai ser um corpo maravilhoso que nós vamos estar revestidos de glória novamente. E o que acontece, irmãos? Aí que tá. Por que o diabo odeia tanto o ser humano? Porque naquele momento Deus estava humilhando Satanás. Satanás, que antes era um anjo poderoso, um anjo cheio de glória, de repente Deus cria um ser do barro, um ser frágil, mas Deus revestiu ele de glória e Deus falou: você agora vai ser minha semelhança, você vai ser minha imagem e semelhança. Só que o que é interessante, irmãos, que o principal, quando Deus fala imagem e semelhança, como eu disse, ele não está falando na área física, mas ele estava falando na questão do caráter. O homem, irmãos, era um homem íntegro, inteligente, um homem obediente principalmente. Só que, irmãos, aonde que o diabo pegou o ser humano? Foi no caráter. Lembra disso? O homem é semelhança de Deus no caráter. O diabo falhou no caráter. Ele caiu no orgulho. E agora o diabo tentou Eva justamente nessa área, entendeu? E aí ele fez com que o casal desobedecesse a Deus. Naquele momento eles perderam o corpo glorificado, sentiram vergonha, porque eles estavam diante de um Deus vivo que sempre se encontrava com eles todos os dias. E agora eles estavam desprotegidos e eles tentaram se esconder de Deus, mas Deus foi em busca do homem, porque a palavra religião no latim significa religare. É o homem tentando se reconectar com Deus porque ele sabe que alguma coisa está faltando. Mas, irmãos, o evangelho é justamente o oposto. É Deus que veio ao encontro do homem. Não é o homem que busca a Deus. Ninguém busca a Deus, irmãos. A Bíblia diz: não há um justo sequer nessa terra, mas Deus veio ao nosso encontro através de Jesus. E aí ele nos ofereceu agora o perdão, a salvação.
Irmãos, a pessoa ela só vai para o inferno se ela quiser. A pessoa só vai para o inferno e não é porque Deus mandou não, mas é porque ela rejeitou o presente de salvação. A pessoa rejeita o sacrifício de Jesus na cruz por ela, porque ela entende, não, eu não sou pecador, ou seja, o orgulho, né? Ela não abre mão do orgulho. E aí então ela vai ser naturalmente condenada, porque Deus não habita com o pecador. E talvez você pergunte aí, pastor, mas então por que Deus habita com a gente? Irmãos, Deus só habita com o cristão, com o nascido de novo, por causa do Espírito Santo que está em nós. Porque quando você crê em Jesus e você se arrepende dos seus pecados, agora o Espírito Santo vem morar em você. E o Espírito Santo se conecta com Deus, entendeu? Ele é o próprio Deus dentro de nós, amém? Então, aí a gente consegue ter o acesso a Deus através de Jesus. Porque aí Deus não vê mais os nossos pecados. Ele vê agora o sacrifício que Cristo fez por nós. Cristo agora é o nosso advogado e Ele intercede por nós. Aleluia. É por isso que quando você peca, você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo. Você tem que sentir a gratidão e você tem que reconhecer: Cristo morreu por mim e por causa disso eu não sou condenado. Ele foi condenado em meu lugar. Então, irmãos, agora eu quero orar por você. Você que muitas vezes tem falhado no caráter. Irmãos, a falta de santidade no meio do povo de Deus é a maior tragédia de todas. Comece a reparar na igreja. Eu sei, igreja é lugar de gente imperfeita. Eu sou imperfeito e só seremos perfeitos de verdade quando estivermos com Jesus. Mas, irmãos, dá uma olhada aí. Vê aonde o diabo mais pega, é no caráter das pessoas, não é assim? O diabo, lógico, pode causar destruição, pode terminar um casamento. Mas, irmãos, tudo começa com a falha no caráter. Então nós precisamos pedir a Deus que nos transforme. É por isso que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele começa a produzir frutos. E frutos aonde? No caráter. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que maltratava os outros agora começa a perdoar e amar. Aquele que era infiel agora é um homem fiel à sua esposa, à sua família, aos seus negócios. Vice-versa, mulher também, né? Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos molde à imagem e semelhança de Deus, tá certo? É claro que hoje eu trouxe um pouco mais de informações, mas eu tenho certeza você entendeu isso. O diabo vai tentar sujar o nosso caráter, sabe para quê? Para ele tentar dizer para Deus: olha, tá vendo? Esse que você criou a imagem e semelhança, olha o tanto que ele está diferente do Senhor agora. Irmãos, é por isso que tem pessoas que você olha para ela e você pensa: essa pessoa está tão longe de Deus que eu não consigo ver a imagem e semelhança de Deus nela, entendeu? Já outras pessoas, apesar de não serem cristãs, apesar de não terem nascido de novo ainda, elas têm muito da semelhança de Deus. São pessoas extremamente generosas, pessoas boas, pessoas altruístas, pensam no próximo. No entanto, isso não exclui dela a necessidade de nascer de novo, porque Jesus disse: todos precisam nascer de novo, ou seja, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, agora eu vou ungir as minhas mãos aqui e eu venho te pedir que no final você compartilhe esta mensagem. Irmãos, a igreja precisa conhecer essa mensagem. Muitas vezes não se prega sobre isso nos cultos, nos púlpitos. E as pessoas não entendem como tudo começou, aonde foi a nossa queda e aonde nós precisamos vigiar. Jesus disse: o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos vigiar para não cairmos em tentação. Porque cada vez que a gente cai, é o diabo tentando dizer: olha Deus, o Senhor fez uma obra, mas essa obra aqui não vai funcionar não. Essa pessoa aqui não tem jeito. O diabo é acusador, irmãos. Mas Deus, Ele sempre é misericordioso, é bondoso. E nós nunca podemos esquecer disso, tá bom? Então feche os seus olhos, eu quero ungir você, ainda que à distância. E eu creio que Deus vai operar maravilhas hoje. E se você não entregou sua vida para Jesus, essa é a sua chance. Deus vai mudar a sua história se você simplesmente abrir o seu coração agora e pedir para Ele entrar na sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Ó, meu Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor tocou no meu coração para ensinar os teus filhos hoje. Muitas vezes, meu Pai, nós somos tentados no nosso caráter. O diabo quer nos sujar a nossa imagem diante das pessoas e diante do Senhor. Mas Deus, neste momento nós confessamos os nossos pecados e nós te pedimos, Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas. Ó Jesus, apaga o nosso passado com o teu sangue. Nós cremos e confessamos com a nossa boca que tu és o nosso Senhor e Salvador.
Nós cremos que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E o Senhor mesmo disse que todo aquele que crê em Ti não será condenado, mas passará da morte para a vida e a vida eterna. Jesus, muito obrigado por esse presente de salvação, por esse presente que nós não podemos pagar com as nossas obras. Não há religião, não existe boa ação que nós possamos fazer que pode apagar o nosso pecado, mas somente o Teu sangue, Jesus. E nós agora tomamos posse pela fé do perdão e da salvação eterna. Obrigado, Jesus, por escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado porque hoje vidas e mais vidas foram salvas, foram perdoadas. E eu te peço, Senhor, que esta mensagem de hoje seja alcançada por todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que compartilham. Obrigado por esta obra que não parou e nem vai parar, porque ela nasceu no Teu coração. Obrigado, Jesus, por tantos milagres que o Senhor já fez. Quantos pedidos de oração, meu Pai, foram atendidos hoje pela fé. Eu apresento diante de Ti, meu Pai, cada clamor, cada pedido, cada pessoa que está agora angustiada, precisando de uma resposta, de um milagre. Jesus, restaura casamentos hoje. Opera, Senhor. Traga cura. Eu estendo as minhas mãos agora, pedindo em favor dessas pessoas, Jesus. Pessoas que estão enfermas no corpo, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Que elas possam fazer o exame, que o Senhor faça com que dê tudo negativo. Jesus, reverte o diagnóstico do médico, porque o que é um diagnóstico perto do Teu poder não é nada. Ó Jesus, eu creio que o Senhor está escrevendo uma nova história na nossa vida hoje. Eu creio, meu Pai, que pessoas que antes estavam guardando mágoas, agora vão se reconciliar com o seu próximo. Vão orar por aqueles que o perseguem, vão orar até mesmo pelos inimigos. Jesus, é isso que o Senhor nos mandou fazer e nós te pedimos, molda o nosso caráter. Queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, Jesus, a sermos fiéis e obedientes. Em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, tem misericórdia de nós. Derrama da Tua bênção e libera o Teu favor sobre os Teus filhos. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática.
E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.